E ele disse: é aquilo ali do seu lado. E ele disse: uma vara de medir. Disse: qual é a altura do céu? Meça-o. How deep is the sea? He said, Qual a profundidade do mar? Ele disse: I tell you, he said, no. eu não posso. Ele disse. Neither can I ever forget Israel. Ele disse: tampouco eu nem tampouco posso eu uma vez esquecer de Israel. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Pai Celestial, pedimos que o Senhor venha nos orientar em mais esta pregação, que cada um de nós tenhamos a revelação do Senhor, daquilo que temos ouvido e daquilo que temos crido. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Uma voz escriturística. Desde o Egito, nós vamos notar que havia ali uma voz escriturística para Moisés. Não importa o que sucedesse, ele sabia que o que ele tinha ouvido era de Deus, era escriturístico. Assim você vai aplicando em cada vez que Deus faz um trabalho. A gente não pode perder tempo de ouvir uma voz inescriturística. Porque tem a voz escriturística. Qual seria a voz escriturística? Seria a voz do dia, a palavra da hora. A voz inescriturística é a voz que não cumpre naquele dia. É uma voz de ontem e que serviu ontem, mas não serve hoje. A maioria, não importa que voz eles escutam, se é escriturística ou não. E nós temos que velar pelo tempo que nós temos na terra,
de crermos numa coisa e darmos testemunho daquilo. Aquilo você pode em qualquer lugar, você crê, está na Escritura, está na mensagem, eu posso testificar em qualquer lugar. E qualquer coisa contrário a essa voz me faz parar de te ouvir, porque a sua voz não é escriturística. E se ela não é escriturística, para que eu vou ouvir? A gente tem o tempo que ouve tudo, e tem o tempo que você tem que saber o que ouve, porque senão você perde o tempo ouvindo coisas que não são escriturísticas. Não tem um povo melhor do que vocês para saber o que é escriturístico e o que não é. Não tem um povo melhor do que aqueles que já tiveram a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, para saber que se ele ouve, é escriturístico. Ninguém pode te enganar. A coisa estava dando tudo contrário para Moisés. Mas a voz da sarça ardente era escriturística. Era a voz de Deus, era a voz do sinal. Aquilo estava dentro dele. E ele creu. Mas teve coisas negativas. Tem hora que você crê nesta mensagem, mas ela tem coisas negativas que acontecem com você. Se fosse tudo positivo, seria muito bom. Tão positivo que se Jesus não tivesse morrido, porque ele, como filho de Deus, alguém podia pensar, pois daí não pode nem sofrer dor, não pode ter problema. Aí você tem que ter um profeta hoje para te ensinar que Jesus teve dores. A Bíblia mostra, Isaías 53, ele era um homem de dores. Ele foi tentado. Aí o irmão Branham mostra que ele foi tentado até por mulheres, e não caiu. E quando essas coisas chegam a acontecer com você, que a tentação aparece, então você tem que fazer como Cristo. Nós não estamos vivendo aqui como anjinhos, é como homens. O que Jesus está vivendo na terra não era como anjo, era como homem. E ele chegou a dizer para o povo que ele tinha vindo do céu, que ele tinha descido do céu. E as pessoas já desceu do céu. Conheça a sua mãe. Eu sei de onde você veio. Como pode dizer que desceu do céu? E ele dizia que tinha descido do céu. Ele desceu do céu, é o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo. Mas eles não queriam aquele tipo de pão e aquele tipo de vida. Que tem hora que a gente, se fosse para tomar um comprimido, custasse pelo menos 10 mil reais, e você soubesse, esse comprimido vai fazer eu viver 100 anos, você ia fazer toda a economia para poder comprar um comprimido desse. Agora Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Para dar vida, não é para dar morte não, para dar vida. E você não tem que comprar. Até que a expressão bíblica, vinde a mim comprai ouro refinado no fogo, vestiduras brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, tudo é figurativo. Esse comprar é você chegar a ele, possuir, receber dele, pagar o preço, é sofrer por aquilo, é ser criticado por aquilo, isso é pagar o preço, vinde comprai. Então, cada vez que Deus manifesta, tanto tem coisa positiva como negativa. A gente vai pensando em Moisés, se a hora que ele fez o sinal, lá perante Faraó, olha, ele pegou na cauda da serpente
uma serpente dele pegou na cauda da serpente da outra, engoliu a outra. Oh, que vitória! Mas o que aconteceu com o faraó? O faraó aumentou o jugo do povo. Como chegar lá fora e dar testemunho? O povo estava esperando lá fora. Moisés, agora tudo bem, nós já vamos embora. Não deu certo. Agora vocês vão ter que fazer tijolos sem palha. Quiseram pegar Moisés. Arão entrou no meio para defender, mas quiseram pegar Moisés. Os próprios de Israel. Por quê? Porque Moisés tem um sinal, mas o Egito não aceitou aquilo. E Deus estava naquilo. Se Deus não estivesse em cada sinal manifestado, então a coisa seria diferente. Mas Deus estava, negativo, mas Deus estava. Ora a Deus, para que saia essa praga da rã, e eu deixo o povo ir embora daqui. Aí Moisés orava, a Bíblia diz, Deus endurecia o coração de Faraó. Aí Moisés chegava, agora nós podemos sair. Não, vocês não vão sair não. Então tem muita coisa negativa, que você pensa, isso vai dar certo. Mas não dá. Mas você tem que ter uma segurança de que a voz é escriturística. Aquilo que você ouviu é de Deus. Não importa. Maria ouviu, ele será grande. Será grande. Aí daqui a pouco, esperava, ele deve governar. Ele deve ser maior do que cada rei que aparecer. Mas não. Ele deve ser mais do que Pilatos. Ele deve ser mais do que Herodes. Por quê? Porque a voz tinha dito. É escriturística. Ele será grande. Mas não era aquela grandeza que eles esperavam politicamente. Ele era grande porque ele podia morrer, ele podia sofrer, ele não entregava, ele cria que o Pai estava com ele. Não importa o que está acontecendo. Tem hora que diz, mas você ficou sozinho, você está sozinho. Não importa. A voz que eu ouvi é escriturística. O sinal que tem me apresentado é escriturístico. Mas é a voz do sinal que eu estou preocupado. Eu tomei essa mensagem porque hoje eu quero falar de uma carta áudio ao irmão Liveio. O irmão Brana mandou o irmão Liveio. Então nós temos uma mensagem aqui. E tem coisa que o irmão Brana não podia falar. Ainda vou pregar mais sobre isso. Mas no parágrafo 27, na parte do parágrafo da carta áudio do irmão Brana, o irmão Liveio. Irmão Brana falando para o irmão Li. Veja, o que estou confessando a você, Li, é para você saber o que eu entendo e que você entenda esta posição. Porém, eu não posso dizê-lo às pessoas. Eu vou falar para você. E você, se você notar, é tão simples o que o irmão Brana falou, e que o irmão Brana rodeou para falar, era o nome dele. E eu não posso dizê-lo às pessoas. Então, mas eu estou falando para você, irmão Li, e que eu entendo, mas eu gostei dessa parte, e que você entenda. Irmão Brana, nós estamos dizendo, mas você entende também, Li. Não, eu entendo, mas que você entenda esta posição. Porém, eu não posso dizê-lo às pessoas. Então, aqui no parágrafo 22 desta carta, diz agora outra coisa. Se você observar, Grã tem 6 letras, Abraão tem 7 letras, e assim é Brã,
7 letras. Estas coisas, irmão Branham não falou nas mensagens. É o que ele diz aqui. Porém, eu não posso dizê-lo às pessoas. Eu estou dizendo isso para você. Se você quiser colocar isso num de seus sermões, irmão Branham é tão humilde. Não que eu quero te ensinar ali. É uma coisa tremenda. O Lee devia mandar uma carta. Não, irmão Branham, mas eu estou aqui para aprender. Mas o Lee acho que nunca fez isso. Mas um profeta, sentindo assim que mandando aquelas expressões para ele, numa fitinha cassete, ele podia pensar, como que esse homem quer me ensinar? E o irmão Branham é tão humilde, não que eu estou tentando lhe dizer algo, mas você sabe, não estou te ensinando, Lee, porém eu não posso dizê-lo às pessoas. Então, tem coisa que o irmão Branham não dizia às pessoas. Ele deixou nessa cartinha aqui, ó, certo? Está aqui. Ele deixou aqui. Até ele falou para o irmão Liveiro: apague a fita ou devolva ela para mim. Foi bom. Isso daqui também foi direção de Deus. Alguém vai dizer, Lee foi desobediente. Não, foi muito bom isso daqui. Certo? Ele teve direção. Acho que a coisa que ele teve direção foi nisso. Foi de guardar essa fita, não devolveu ao irmão Branham, guardou a fita e depois fez um livro aqui, daquela fita, para mostrar que a conversa era o irmão Branham mesmo, com ele, falando. As pessoas muitas vezes ficam em torno de um ministério porque acham que aquele homem andou com o irmão Branham, ele tem de tudo. Mas o irmão Branham sabia que o povo não estava entendendo a mensagem que ele pregou dos selos. Você sabe, nós já lemos isto. Perguntas e respostas, 7 a 10. Ele mostrou que eles não estavam entendendo. Está acontecendo coisas, mas vocês não estão vendo. Ele diz, duvido que vocês estão vendo. Depois, vem estas palavras para nos ajudar. O 28 desta carta. Agora você pode acrescentar isto dizendo que o irmão Branham tem sido rejeitado. Ele estava mandando uma cartinha em fita para o irmão Liveiro, que o irmão Liveiro depois colocava na mensagem o profeta do século XX. Mas o irmão Branham dizendo, você pode dizer para as pessoas, Lee, de que o irmão Branham tem sido rejeitado. Ele tem sido chamado de muitas coisas, de um adivinhador, ou um Simão mágico, ou de um perfeito Beelzebu. Porém, isto é exatamente o que Jesus disse que aconteceria. É uma voz escriturística. Você sabe, uma hora que, ou até o inimigo usa uma voz escriturística. Ele é um demônio. O demônio diz, ele é filho de Deus. Falei para vocês verem como que trabalha essas coisas. E você caminhar naquilo e ver aquela voz sendo escriturística e na boca do inimigo. O inimigo olhando, tu és Beelzebu. Eu recebi alguns e-mails esta semana, então é uma pessoa que tem tudo contra a mensagem, contra Lutero, só não tem contra ele. Então, colocou Lutero era um demônio, e Branham era um demônio. Eu estava pensando, isso tudo que eles falam, vindica mais a mensagem para mim. Será que é mesmo? Não, a voz é escriturística. Eles disseram que Jesus era um demônio, mas não era. E Jesus disse que eles iam fazer isso com todos que crescem nele. Então, o que está vindicando a mensagem do profeta, para mim, mesmo
aquela voz escriturística na boca do inimigo. Porque a Bíblia diz que eles fariam isso. Se eles chamaram Jesus de Beelzebu, temos aqui, vamos ler a Bíblia, é Lucas 23, 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que será? O que fará ao seco? Ele era o madeiro verde. O que seria do seco? Eu e você. Se até com o madeiro verde, com Jesus, eles chamaram ele de Beelzebu, então, do que chamaríamos? O maior nome. Este é o maior nome das trevas. É Beelzebu. Esse foi chamar Jesus disso. E Jesus, para mim, foi vindicado. A voz era escriturística. Tudo o que ele fez, o nascimento, vindo da Virgem, a morte, o sofrimento, tudo era escriturístico. A voz era escriturística. Não importa se as pessoas não receberam e não creram nele, mas você vê uma voz escriturística. Está na Bíblia. Ele é um homem, na verdade, mas isso daí, o que ele está fazendo, está na Bíblia. A Bíblia é uma voz escriturística para mim e para você. Então, isso aconteceu lá no Egito. E ali Janes e Jambres resistiram a Moisés. Agora, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias apareceria outra vez esses homens como Janes e Jambres resistindo à verdade. A Bíblia diz: apartai-vos dele. Se a pessoa fala mal da terceira etapa, se a pessoa fala mal do Cordeiro que saiu do trono, se a pessoa fala contra o novo nome William Branham, se a pessoa fala contra a revelação dos 7 selos, ou eu tenho que ficar com eles, ou usar a Bíblia para dizer: afasta-te deles. Porque são contra. Nós temos, vamos pegar a mensagem, o irmão Branham pregou amor divino, mas ele pregou também a separação da incredulidade. Uma separação total da incredulidade. Não é só amor divino. Amor divino você traz todo mundo para dentro. Quando vai separar da incredulidade, põe muita coisa para fora. O amor atrai as pessoas, porque você ama as pessoas, mas as ações das pessoas, o que elas fazem, o que elas falam contra a mensagem, te afasta delas. Paulo diz: afastai-vos deles. Eu não posso ficar com eles. Eu tenho uma voz escriturística. Eles não têm. Os trinitarianos não têm a voz escriturística. Eles não conseguem batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo da mensagem da ressurreição isolada não tem a voz escriturística. Eu creio na voz, nos dias da voz do 7º anjo. Isso é uma voz escriturística. Quando ele soar a sua trombeta, é uma voz escriturística, quando ele pregar sua mensagem. Eu creio no 7º anjo. Eu creio que ele já pregou sua mensagem. Finalizará, acabará, consumará o mistério de Deus. Então eu creio que é uma voz escriturística. Consumou, quer dizer, acabou, terminou. Branham não vai voltar para terminar o mistério de Deus. Nos dias da voz do 7º anjo, ele consumou, ele terminou o mistério de Deus.
É uma voz escriturística. Mas se você vai ouvir alguém dizer, William Branham não revelou terceira etapa, visão da tenda, novo nome, 7 trovões, 7º selo, isso não é uma voz escriturística. Isso é a voz dos incrédulos. Mas você tem que ter uma voz escriturística, porque você escuta os outros, se põe em dúvida. Você não tem que ter dúvida. Você já ouviu? Você creu naquilo. Moisés ouviu a voz de Deus, ele creu, fez o sinal, não deu certo, mas e a voz? Você vai sair. Então Deus está naquilo. 10 tentativas. E foram 10 pragas que caíram sobre o povo egípcio, porque Deus endureceu o coração do faraó deles, para não deixar o povo sair. Agora, Deus mesmo não está endurecendo o coração hoje. Hoje é a incredulidade das pessoas na voz escriturística de Deus naquele dia, que endurece o coração delas, para elas não crerem na mensagem. Não é Deus que está endurecendo. Eu poderia até usar uma hora, irmão, Deus está endurecendo o coração desse povo, para eles rejeitar, para fazer mais milagres? Não, agora não tem que fazer milagre mais. Para revelar mais coisas, não tem mais revelação. O 7º anjo consumou todo o mistério de Deus, amém? Se ele consumou todo o mistério, então não ficou nada para trás. Ele não tem que voltar para revelar mais nada, porque foi consumada. A voz é escriturística. Agora, se alguém disser, o William Branham vai ter que voltar para revelar isso e aquilo, cadê a voz da escritura para corresponder nisto? Então não tem voz escriturística. Porque quando Deus usa um homem, ele termina com aquele ministério. Ele nem te leva para casa antes de terminar aquele ministério. Você tem que cumprir seu ministério primeiro. Depois que cumprir o ministério, aí não importa se morre na água, se morre no fogo, se morre no acidente, se morre do coração, não importa, cumprir o ministério. Mas enquanto não cumpre o ministério, em vão, o próprio Mombrano diz, em vão o diabo luta. Por quê? Não cumpriu ainda. A hora que cumpriu o ministério de Jesus, bom, agora vai ele para o Sinédrio. Será que ele vai voltar? Não. Agora vai ser julgado. Será que ele vai ser liberto? Não. Foi condenado. Mas será que não vai ter uma escapatória? Não. Uma cruz para ele carregar. Mas será que o Pai não vai dar um livramento antes da morte? Não. Há orações para livramento? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Hora primeira, hora segunda, e não passou. Aí logo ele disse, Pai, se não é possível passar esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Agora você está disposto. Jesus bebeu o cálice por nós. Tinha que beber o cálice. Tem hora que nós não queremos tomar o cálice da reprovação por crer no novo nome. O cálice da reprovação por crer na terceira etapa. Você é reprovado pelo mundo, você é reprovado pelos crentes da mensagem, mas você tem consciência que ouviu uma voz escriturística. Eu não sei como as pessoas ainda ficam em dúvida, é porque elas não ouviram a voz. Tem gente que só está atrás do sinal, mas elas não ouvem a voz do sinal. E o sinal tem uma voz. O profeta pregou isto. Agora, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Essa voz é escriturística. Se aparecer alguém fazendo coisas além de Jesus Cristo, mais do que Jesus Cristo, eu não posso duvidar. Se aparecer alguém fazendo mais do que Jesus Cristo, Jesus Cristo curou, Jesus Cristo ressuscitou quando ele esteve na terra,
Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes. Jesus Cristo converteu a água em vinho. Mas Jesus Cristo nunca disse, haja esquilo. No seu ministério, ele nunca disse ali, haja. Por quê? Ele já tinha dito isso no princípio. No princípio da criação, o haja. Agora, ele tinha que cumprir seu ministério. E depois do ministério dele cumprido, ele vem e diz, aquele que crê em mim fará. Ele está falando de uma pessoa. Aquele, não são aqueles. Vai juntar 2, meia dúzia. Não adianta aparecer um monte de homem, não. Aquele que crê em mim fará. Não é farão, não. Fará as obras que eu faço. E outras maiores ainda fará. Porque vou para o meu Pai. Aquele. Então teria que chegar um homem desse, porque a voz é escriturística. A Bíblia diz que aquele que crê. Porque Jesus sabia que teria ainda uma manifestação que creria nele. E faria obras maiores ainda. Aquilo que Jesus não podia fazer no seu dia, Jesus tinha que fazer em um outro corpo chamado Brana. Ele não podia fazer. Deus não podia fazer no corpo chamado Jesus. Jesus tinha que fazer no corpo chamado Brana. Sempre tem um corpo para aquilo, para Deus poder fazer. E o irmão Brana vem dizer, eu não posso dizê-lo às pessoas. BRA, eu falo Abraão. Abraão, irmãos, tem 7 letras. Mas ele disse para o irmão Oliveira, eu não posso dizê-lo às pessoas, mas estou dizendo assim para você, BRA. Isso é muito bom. NHM. Se Eli pudesse ter visto tudo isso, foi um grande homem de Deus. Tão bom, quando você pode ler assim e ver. Agora, não importando o que os outros falam de nós, não importando o que os outros disseram que Jesus era Beelzebu, não importando hoje que estes pela internet, eles não, vai ver que não sabem nem o nome do Pai. Eles não mostram que são nem da mensagem. Acho que não sabem nem o nome do Pai ainda. Mas tem garganta para poder falar. Brana é um demônio. Eu estou repetindo, você diz, mas por que até repetir isso daí é mal? Não, eu estou repetindo porque Jesus foi chamado de Beelzebu e ele diz que os seus seriam chamados também. Então o que vindica William Branham ainda mais para mim é que os outros não são chamados de Beelzebu, é Branham que é chamado. É ele que é o profeta mesmo, é ele que teve a voz escriturística. Não importa o que os outros falam. Eu não estou seguro no que os outros falam. Eu estou seguro na voz que eu ouvi. Você lê um livro. Ao ler, você tem que saber que aquelas palavras foram ditas por uma voz. E aquela voz é escriturística. Aquele homem é escriturístico. Não estou lendo aqui um livro de um mortal. Ele chama assim um defunto. Um defunto que dá um problemão desse para eles? Você já pensou bem, filho? Um demônio que vocês chamam para dar um trabalho desse é que não conhece nem o nome do Pai. Eles chamaram Jesus de demônio, de Beelzebu, mas eles não sabiam nada. Que Moisés tinha dito que vai ser levantado um do meio de vocês mesmo. Um profeta Deus levantará. Os próprios judeus não sabiam. Esses gentios incrédulos, idólatras, eles não sabem nada, principalmente no Brasil. Que a manifestação de Deus foi nos Estados Unidos. Manifestação de sinais, de nuvens, de poder, ou de todo jeito que você pensar, de ressurreições, de palavra falada, de criação de esquilos. Foi tudo nos Estados Unidos, porque foi onde Deus veio em carne,
onde Deus estava em carne humana. A voz era escriturística. A voz que falava aquelas coisas estava na Bíblia. Oh, mas você quer ser maior? Não, não quero ser maior. A voz é maior. A voz é escriturística. É a voz que está vibrando. Ele sentia a presença de Deus. Ele tirava até o chapéu a hora que ele sentia. Gostava de um chapéuzinho. Lá no mato. Mas a hora que ele sentia a presença de Deus, ele diz assim numa mensagem: Ele está aqui em algum lugar. Tirou seu chapéu. Ele está aqui. E Deus falava com ele. Então isso é que é bom a gente ter essa voz. Eu nunca estive com William Branham e eu creio que Deus falou com ele. Porque eu tomo seus escritos e combina com a Bíblia Sagrada e eu vejo, essa voz é escriturística. Ela não é uma voz teológica. Você pega a voz da Trindade, ela é teológica. Você pega a voz da unicidade, ela é teológica. Você pega a voz da dualidade, ela é teológica. Mas você pega a voz da deidade, pregada por William Branham, ela é escriturística. Você pega a voz da deidade, pregada por teólogos, ela é inescriturística. Um teólogo nunca viu uma pessoa só na divindade. Nunca conseguiu. Para conseguir, ele tem que cair do cavalo. E esses que nós já conhecemos, nunca caíram do cavalo. Eles andam montados nos seus cavalões, nas suas bestas de poder, de força, para combater a palavra. Eles nunca foram Saulo de Tarso. Por isso, se nunca foram Saulo, nunca serão Paulo. Mas aqui tem um sinal. O sinal e a voz. Então escuta um pouquinho. Continua o parágrafo 28 ainda. Carta áudio ao irmão do irmão Branham ao irmão Liveio. Final do parágrafo 28 ainda tem uma boa parte para me ler. Mas exatamente, como quando Moisés quando ele foi perante Faraó, e Faraó tentou transformar o seu sinal. Naquela grande era intelectual em que eles viveram, o Faraó tentou transformar o seu sinal em alguma espécie de um truque de magia barato. Ele disse, bem, nós temos mágicos aqui que fazem a mesma coisa. Irmãos, deixa eu parar um pouquinho aqui. Tem uns mágicos da terceira etapa. Tem uns mágicos aí que ele prega a mesma coisa. Pergunta qual é o novo nome para ele. Não sabe? O cordeiro saiu do trono e converteu em leão. Não, a sua voz é inescriturística. A voz escriturística é a voz que o cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que Jesus está fora de Laodiceia. E se Jesus está fora, o que é que eu estou fazendo lá dentro? Como você quer ficar num lugar que Jesus não está? E se seu povo, sua família, soubesse que Jesus está em você, na sua casa, no seu trabalho, por onde você anda, Jesus saiu de Laodiceia, mas está em você. Eles ficariam por perto de você e diziam, que coisa boa é ficar perto de Deus. Mas não sabem. E Jesus não está dentro de Laodiceia. E eles estão lutando aí que Laodiceia não acabou. O irmão Branham diz, quando vier esse mensageiro, Senhor, exerce o tempo, ele fala, ele vai arrebentar com esta era laodiceana. Arrebentou tanto que ele diz, acabou. Para quê? Para que o cordeiro convertesse em leão. Para quê? Para que o Filho do Homem se manifestasse. A voz é escriturística, gente. Hoje tem se cumprido essa escritura. Marca e leia. Se não estiver escrito assim, não creia. Porque tem que estar escrito do jeito que eu prego. Senão, se eu pregar e não está escrito, então não é escriturística a minha pregação. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Quando terminada a era de Laodiceia, manifesta o Filho do Homem. Jesus, como Filho do Homem, não podia manifestar dentro de Laodiceia. É ao terminar a era de Laodiceia.
naquela grande era intelectual. E aí está os mágicos, seus truques, né? Bem, nós temos mágicos aqui que fazem a mesma coisa. Assim eles foram e trouxeram Jambres e Janes, e eles podiam fazer o mesmo sinal, mas não tinha a mesma voz. É o mesmo sinal. Porém Moisés, sabendo que sua voz, a voz que estava em seu sinal, que era escriturística, então ele manteve-se firme. E você pode dizer que isso tem sido a mesma coisa. Ele está explicando aqui. E você, irmão Li, pode dizer que isso hoje tem sido a mesma coisa. Entretanto, existem muitos que têm sido levantados e chamados de irmão, me perdoe, chamado a este irmão de curador divino. Olha para você ver, ele não tinha a coragem de expressar seu nome. Entretanto, existem muitos que têm sido levantados e chamados a este irmão de curador divino. E tem havido muitos imitando curas, imitando curadores, de modo que chamamos isto de personificações. No tempo do irmão Brana, você pensa que era só o irmão Brana que fazia os milagres? Não, tinha outros irmãos no tempo do irmão Brana que fazia também. Se eles respeitassem o irmão Brana, o quanto o irmão Brana os respeitava, o irmão Brana dizia: eu não vou, se o irmão Allen estiver numa cidade pregando, eu não vou, porque não há necessidade, ele tem os dons para isso. Mas a voz escriturística era o profeta quem tinha. Mas o povo não está atrás da voz escriturística, o povo está atrás do sinal só. Eles viram o sinal, sangue nas mãos. Eles não querem saber da voz. E o importante é a voz. Aí você vai encontrar hoje os chamados personificadores. Uma terceira etapa, que no tempo do irmão Brana não pôde ser personificado porque não falou o que era. Aí até agora, o ano 2000, ninguém ficou sabendo nada. E até o que pregava era: ainda vai haver uma terceira etapa, ainda vai haver um grande estrondo. É o que todos nós pregávamos até ali. Porque nunca tivemos conhecimento que aquilo já havia acontecido, que aquele estrondo já havia dado, que aquela terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Então nós vamos ter hoje os personificadores. E tem gente que ainda dá a mão a personificadores. Aquele povo tinha que ter deixado os personificadores. Muito bem, meus irmãos, vocês com a cura divina, com o sinal, muito bem. Mas eu vou lá onde está a voz escriturística. Vocês ficam com o sinal. Deus está dando sinal para vocês. Mas para o eleito, ele deu uma voz escriturística. Deixa eu acompanhar Brana. Deixa eu ver o que ele prega. Deixa eu ouvi-lo. Hoje é a mesma coisa. Você vai encontrar sinais de terceira etapa. Mas a voz, eles não têm. A voz escriturística da terceira puxada, que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, Laodiceia terminou, que o 7º anjo era Deus encarnado. A Bíblia e as revelações da mensagem do irmão Brana levam muito mais profundo, irmãos. A manifestação do dia não é Jesus, é Elohim. E Elohim quer dizer Senhor. E Abraão olhou para ele, para Elohim, e diz: meu Senhor. E irmão Brana mostrou isso. 3 homens lá na casa de Abraão, mas um era o Senhor. E irmão Brana mostrou 3 homens nos Estados Unidos, mas um era o Senhor. É pesado, mas não adianta, é a voz escriturística. Um não era o Senhor lá com Abraão? Era. Então, e aqui na América do Norte? Um foi Billy Graham, outro foi Oral Roberts. Mas cadê o Senhor? Cadê o Elohim? Aí você vai encontrar: Brana, vocês creem nisso? Sim, o sinal e a voz escriturística. Isso é escriturístico.
Mas as pessoas não dão conta. Isso é para eleito. É para eleito, porque aqueles que semearam uma falsa doutrina, batizavam em nome de William Branham, desde o tempo de irmão Branham. Chamava irmão Branham de meu salvador, desde o tempo de irmão Branham. Eles não tinham revelação do que era, o que tinha acontecido na casa de Abraão, que aqueles 3 homens, um era o Senhor, e os 3 dos Estados Unidos, um era o Senhor. Mas não era para você batizar no nome dele. Não era para fazer o que eles fizeram. E a denominação que batiza em nome de William Branham também é grande ali nos Estados Unidos. Eles crê. São gente rica que crê nisto. Agora, cadê a voz escriturística? Batismo em nome de William Branham. Não, a Bíblia diz que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Para perdão dos pecados, a Bíblia diz que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a voz escriturística. Vem o denominacional pentecostal. Não, Jesus falou que é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não falou assim. Jesus falou para vocês ir e ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um nome só para 3 atributos, 3 ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um nome, Senhor Jesus Cristo. Agora aqui tem um sinal e tem a voz. A voz é escriturística. E tem havido muitos imitando curas, imitando curadores, de modo que chamamos isso de personificações. Porém, isto nunca o abalou nem um pouquinho. Nunca abalou Moisés. Nunca abalou Abraão. Nunca abalou Jesus. Nunca abalou Paulo, Pedro. Nunca abalou Branham. Nunca nos abala. Seria bom, todo mundo fala, o Osmar é um Deus. Aí eu vou ficar até com medo. Você pensa, então você acha melhor chamar você de Satanás? Ué. O meu inimigo não pode me chamar de Deus. O que não vê a voz escriturística do dia não pode me chamar de Deus. Tem que chamar de Satanás. Chamaram Jesus de Belzebu, que é o maioral dos demônios. E ele era o filho de Deus. Eles chamaram Branham de demônio, eles chamam Branham de demônio. E ele era o profeta encarnado de Deus do dia, com um novo nome nele. Eu vou me preocupar agora. Eu fico muito preocupado se o inimigo começar a dizer, Osmar é Deus, hein? Vocês tomem cuidado. Ele é Deus. Não. O inimigo tem que falar, Osmar é do diabo. Isso não tem que me abalar, não. Amém. Porque ele conheceu a voz. Ele estava suposto a conhecer escuta aqui, que estava suposto a acontecer neste dia. Ela é a voz escriturística. É um sinal escriturístico. Deste modo, ele se manteve firme. Moisés se manteve firme. Jesus se manteve firme. Branham se manteve firme. E nós nos mantemos firmes. Não importa o que fala. Agora, tem que saber que isso aqui é uma voz escriturística. Alguém diz, mas estão chamando nós também de falsos. Mas são verdadeiros falsos. Esses são verdadeiros falsos. Se chama de falsos porque são verdadeiros falsos. Agora, aqueles que têm a voz escriturística é chamado de demônio, eles não importam, porque a voz é escriturística. Se falar que você adulterou, e você adulterou mesmo. Está fuxicando com a minha vida. Não, você adulterou mesmo. Você fez a coisa errada mesmo. Agora, se você não fez e fala, aí é diferente. Você não tem o que temer. Você não fez. Prova. Cadê a prova para isso? Essa voz da mensagem do dia é uma voz escriturística. Amém? Aí ele diz que no parágrafo 29, carta áudio ao irmão Liveio. E nós, se você puder, eu creio que já lhe falei a respeito da referência de Grã, ter 6 letras, o qual significa o homem ou o mundo. Bran tem 7 letras,
o qual significa perfeito, perfeição. A mensagem nunca foi ao grupo de Billy Graham, ela foi para o grupo eleito, o grupo que é eleito. Essa mensagem, ela não é para o grupo de Billy Graham. Você sabe da igrejas batistas, metodistas, as nominais. E essa mensagem não foi para o grupo de T.L. Osborne. Essa mensagem não foi para o grupo dos grandes homens evangelistas. Esta mensagem, ela foi para o grupo eleito. O grupo eleito é aquele que creu no Elohim. Elohim era um homem. Elohim precisou de água para lavar os pés na casa de Abraão. Eu quero que você aprenda algumas coisinhas que eu creio que é muito bom você aprender. Se é muito sentimental, não me trataram bem, não me receberam bem em casa. Ah, não, eu queria ter sido recebido diferente. Você já viu na Bíblia onde foi que Abraão recebeu Deus? Ah, ele fez um quartinho próprio para Deus, levou ele lá para dentro de casa e recebeu um sofá bom, sentei porque o Senhor Elohim. Abraão recebeu Deus debaixo do carvalho, debaixo de uma árvore. Isso é para mostrar que Deus não é chato como muitos de nós. O irmão passou perto de mim e não me cumprimentou. Talvez nem me viu. Eu quero lançar problemas em cima daquele irmão. Ele nem olhou para mim. E você não sabe que a voz que você tem ouvido é verdadeira? Deixa o irmão, se ele não te viu, Deus te viu. Faça que nem o irmão Brana contou da Martinha. Deus te viu. Mas é aquele problema, não fez isso para mim. Deus chegou lá, ele podia ter, Abraão, não vai me chamar para dentro não? Irmãos, não vai me chamar para dentro de casa não? Aqui debaixo do carvalho, é aqui mesmo. Sara dentro de casa, faz bolo, 3 medidas de bolo. Ele foi lá e pegou um novilho, matou o novilho, deu para os seus servos. Vão preparando aí. Nós recebemos uma visita de Elohim. Abraão com Elohim, mas debaixo do carvalho. Simplicidade. Deus não é enjoado como muitos de nós, que achamos que somos alguma coisa. Nós temos que entender que nós somos pó, que nós não somos nada. Para Deus poder nos levantar, nós temos que ser nada. Aí Ele nos levanta. Se nós somos alguma coisa, então não precisa ser levantado. Mas deixa algo no seu coração, ser simples, um homem simples, uma mulher simples, um rapaz simples, uma moça simples, um pastor simples, um diácono simples, um cantor simples, um músico simples. Ah, ninguém bateu palma quando eu cantei. Para quê? Não precisava ter batido mesmo. Não importa com isso não. Tem hora que bate fabricado só para bater. Testemunho, não é nem para Jesus nem para o cantor. De tanto que é fraco. E as pessoas ficam pensando, eu não fui. Ninguém bateu palma para mim. Não tem que bater. Não sou contra bater palma. É o pensamento da pessoa. Tem hora que bate palma para um. Se nós fôssemos honestos, vocês ficam quentes comigo. Se nós fôssemos honestos, verdadeiros, quando nós ouvíssemos um hino, que você vê que não está de acordo, ficar quietinho. As pessoas iam gostar? Eles cantam hino com letra errada, quer que você bate palma. Canta errado, quer que bate palma. Toca errado. Você pensou, meu Alexandre, você toca errado,
falha tudo na hora que você está tocando, e aí o povo depois no final, batendo palma para o seu erro. Não, você mesmo já sentiu, não precisa nem bater palma, irmãos. É para Jesus. Mas Jesus gosta de coisa bem feita. Jesus gosta de coisa bem feita. Porque quando Jesus dá dom, ele dá um dom bem dado. Tem gente que tem dom, eu vejo gente no mundo que tem dom, gente na igreja que tem dom e gente que não tem dom. Mas vamos aqui ajudar quem tem dom e ver se ajuda quem não tem também. E quem não tem dom a gente vai ajudar. Irmãos, na hora que cantar toda a congregação, canta você mais baixo. Mas por quê? Eu gosto que os outros escutem a minha voz. A sua voz é tudo desafinada. Sai acima de todo mundo. Está desafinado. Não. Irmão, nem misturando com a congregação. Nem misturando. Não é criticar não, vocês têm que saber. Na verdade, o espírito de Elias é crítico. Se vocês não querem, o espírito de Elias da Bíblia, ele é crítico. Ora ao seu Deus, pede ao seu Deus, vê se ele vai mandar alguma coisa. E eles retalhavam o corpo. Não fazia nada por eles. Mas na hora que ele foi, ele mostrou que ele tinha um Deus e que a voz era escriturística. Não quero pregar só porque sou pregador. Tem que entender isso também. Aí eu sou um pregador, então onde eu for tem que dar direito para me pregar. Tem nada. Eu vou no ministério de qualquer um, quando eu chegar lá, se eu fui e ninguém me convidou, ninguém tem que me chamar para pregar. Eu tenho que parar e ouvir eles. Cada um tem que ter uma voz, e aquela voz escriturística. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe. Por favor, pensa bem. Tem hora que eu falo uma palavra errada aqui, eu fico lá em casa toda a vida, escutando a minha mensagem para ver, essa palavra eu não gostei dela. Até que eu acho essa palavra, se o técnico tivesse marcado para mim, os minutos que foi que eu falei aquela palavra, e depois eu não quero essa palavra aqui, eu vou lá e eu corto a minha palavra. Corto. Por quê? Aquilo vai passar para os outros. Você quer que passe para os outros uma coisa errada? Uma mensagem errada? Um hino errado? Uma pregação mal feita? Um hino mal cantado? Mal tocado? Um resumo mal feito? Não. O povo vai criticar nós, vai ter razão em criticar. Aí nós vamos ficar daqui. Não, é porque nós somos o grupinho humilde do Senhor Jesus. Como se Jesus engolisse todos os nossos erros. Eu só creio que Jesus chamaria eu num canto e falaria, Osmar, não canta não, Osmar. A hora que você canta, não está afinada, a coisa não está boa. Fica quieto. Mas eu quero tocar, Senhor. Osmar, deixa para o Itamar. Não adianta. Né? Eu quero cantar. Eu tomo só alguns nomes, vocês me perdoem. Deixa para o Alexandre. Mas eu quero. Não, eu tenho que sentir Deus. Vocês não sentem Deus? Eu tenho que sentir Deus, esse Deus. Eu senti que eu tenho que fazer isso. Eu senti, mas a coisa está errada, gente. Não é Deus. É a minha carne, é meus desejos. Eu quero me aparecer, eu quero que alguém veja que eu sei fazer alguma coisa. É melhor que os outros saibam que eu não sei nada. E como que eu vou chegar ao céu? Só com as mãos feridas. Lutei, trabalhei. Mas não tive dons para cantar, não tive dons para pregar. Talvez vocês pensem que vai chegar no céu. Nós, os pregadores, é os piores que tem. Para chegar no céu dá mais dificuldade. Tem mais dificuldade para chegar no céu. É nós, músicos, pregadores, resumeiros. Os mais difíceis para chegar no céu. São os mais esclarecidos. São os que mais aparecem, que nem o ponteiro do relógio. Vocês são o mecanismo do relógio. Ninguém vê. E nós ficamos como os ponteiros do relógio, o mostrador.
Aí todo mundo vê. Mas só tem aqueles ponteiros que marcam a hora. E tem que marcar a hora certa. Que tem esses marcadores, esses ponteiros que marcam tudo a hora errada. Esses relógios da mensagem que diz que irmão Branham vai ressuscitar, está marcando tudo a hora errada. O povo nunca deveria ter um relógio desse. Eu duvido, o relógio atrasa 1 hora no dia, todo dia você tem que consertar ela aquela hora. Amanhã outra vez, atrasou 1 hora. Aí você diz, olha que o meu relógio é bom. Ele atrasa, mas eu vou ficar com ele mesmo, porque ele é bom. É bom, ele não presta, rapaz. Não presta, joga esse relógio fora. Leva para consertar. O problema é que crente não tem conserto. Está dentro de você. O que você é está dentro de você. Por que você crê nessa mensagem? Ela já estava dentro de você. Não foi eu quem pus, não foi Deus quem pôs. Já estava lá dentro. Deus te viu. E você vai nascer assim. Você vai ser assim. Você vai ouvir minha voz. Você vai aceitar. Você vai crer. E todo mundo é honrado, irmãos. Todo mundo é honrado. Se vocês têm um pastor honrado, toda a igreja deve ser honrada naquilo. Se você tem um músico honrado, toda a igreja deve louvar a Deus. Oh Deus, muito obrigado. Nós temos um homem que toca, nós temos um homem que canta, nós temos um homem que prega, nós temos um homem que faz o resumo das mensagens da semana. Temos um homem, Senhor. Muito obrigado. Todo mundo alegre. Mas Itamar pensa que é só ele. Eu também, eu vou mostrar para ele um dia que eu ainda toco melhor que ele. O erro está nisso. O erro está nisso. Tinha que falar, Deus, muito obrigado. Quer tirar a bola do outro. Irmão Branham disse que é o que eles fazem de errado, é isso. Quer tirar a bola do outro. O outro está tocando muito bem, quer tirar a bola. Vamos cada um tocar a nossa música. Vamos cada um aprender o que podemos aprender. É tão bom vocês poderem exercitar em vários dons, até vários instrumentos. Uma hora está no contrabaixo, uma hora está no violão, outra hora está na guitarra, ainda que eu não sou muito de guitarra, mas uma hora está na guitarra, né? Tem coisas que quando eu não sou, eu sou claro a falar para vocês, né? Que eu não sou de bateria, mas se tiver uma bateria baixa, assim, alguma coisa, cantando, também eu não vou reprovar, não. Eu não vou reprovar. Mas cada um tenha o seu dom e exercite o seu dom. E toque o acordeon, e toque o teclado. Cada um faça a sua parte. Não tem coisa melhor. A igreja unida. Oh, irmão, todo mundo dizendo, e eu não toco, mas olha, eu vou lá para ouvir a irmã tocar, que sabe tocar, o irmão tocar, o irmão cantar, que sabe. Nasceu para aquilo. Certo? Agora, todo mundo que nasceu tem que exercitar. Você nasceu, você não vai pegar e fazer de qualquer jeito não, porque você vai acabar errando. Todo mundo exercita. O mundo, eles treinam. Eles ensaiam. É questão já de chegar, se tem facilidade, não sei, se são como os arautos do rei, né? Os arautos do rei só chegam, sai aquela coisa bonita, sem música perto, sem nada perto. Canta que é uma beleza. Aquilo é dom. Isso é dom. O outro quer fazer, não dá conta. Não dá conta. Se não tiver uma altura, parece que não dá conta. Se não tiver o início, parece que não dá conta. Cada um tem um dom. Sou agradecido a Deus por ver os dons. E se eu puder ter um dom para falar um pouquinho, estou muito satisfeito. Não quero ser melhor que ninguém. Não sou o melhor da mensagem. Tem os pregadores que pregam muito bem, o Rogerinho prega muito bem, o pastor Bispo prega muito bem, o pastor Vanderlei prega muito bem. Estamos sossegados, entende? Nós, por aqui, nós estamos sossegados com as pregações que nós temos por aqui. Tudo bem, graças a Deus, por isso, pelo que nós temos, graças a Deus pelos músicos que nós temos, ainda que eles têm que chegar para cantar na quinta-feira, que fica sem gente para cantar aqui. E são aqueles que dirigem, né, os hinos, como o irmão Alexandre, Joãozinho e o irmão Leonardo. Esses três, a hora que um não tiver, o outro precisa estar aqui. Porque se não tiver um deles, aí temos que ficar colocando hinos.
ali na técnica, porque faltou um dirigente cântico. Agora, nós não podemos pôr a igreja inteira. O irmão Brando mostra um dirigente cântico. E nós colocamos aí uns 3 para poder um ajudar o outro, pelas dificuldades que tem de serviço, de tudo. Não queremos reprovar ninguém, simplesmente queremos que cada um sinta prazer naquele trabalho e que todos nós estamos aqui para admirar esse trabalho e glorificar a Deus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela voz escriturística. Não pregamos a tua em vão, Senhor. A noiva tem a voz escriturística hoje. Comer o livrinho e profetizar outra vez. E qual o livrinho, Senhor? Os 7 selos. E comer a revelação que o Senhor já deu através do 7º anjo, que foi outra voz escriturística. E a noiva tem uma voz escriturística hoje, para poder levar esta mensagem ao povo. E o povo tem que saber que tem que seguir aquela voz escriturística de Apocalipse 10, 8 a 11, comendo o livrinho e profetizando as mesmas coisas que o 7º anjo comeu e profetizou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.